Questões de Direito Administrativo, da Banca IBFC, da prova para técnico judiciário área administrativa para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, prova realizada em 2020. Questão 21. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei nº 8.112 de 1990, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: inquérito administrativo, com a publicação do ato que constituir a comissão, instauração, que compreende instrução, defesa e relatório, e julgamento. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A. F, V, V, F. B. V, F, V, V. C. F, V, F, V. D. V, F, V, F. A alternativa correta é B. Questão 22. Acerca das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, Lei nº 11.416 de 2006, assinale a alternativa correta. A. A área judiciária compreende os serviços realizados privativamente por bacharéis em direito, abrangendo o processamento de feitos, execução de mandados, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do direito, bem como elaboração de pareceres jurídicos. B. A área administrativa compreende os serviços para a execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de habilidades específicas, a critério da administração. C. Os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo, analista administrativo, técnico judiciário, auxiliar administrativo. D. As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado que a carreira de auxiliar administrativo é responsável pela execução de tarefas de suporte técnico e administrativo. A alternativa correta é A. Questão 23. No que diz respeito à improbidade administrativa, Lei nº 8.429 de 1992, analise as afirmativas abaixo. 1. Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 2. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 3. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 4. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Assinale a alternativa correta. A. Apenas a afirmativa 1 refere-se aos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. B.
Apenas a afirmativa 2 refere-se dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. C. Apenas a afirmativa 3 refere-se aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. D. Apenas a afirmativa 4 refere-se aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. A alternativa correta é C. Questão 25. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Acerca das penas previstas na Lei da Improbidade Administrativa, número 8.429 de 1992, assinale a alternativa incorreta. A. Na hipótese de atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito, haverá perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. B. Na hipótese de atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário, haverá ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. C. Na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. D. Na hipótese de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, ocorrerá a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. A alternativa correta é D. Questão 27. Acerca da ética e função pública, assinale a alternativa incorreta. A. É dever do servidor atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. É dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. C. É dever do servidor participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. D. É dever do servidor cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. A alternativa correta é C. Questão 47. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que as fundações públicas podem estar sujeitas ao regime público ou privado, a depender de seu estatuto e das atividades prestadas. Com base na legislação administrativa pertinente, assinale a alternativa incorreta. A. Fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa,
patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes, segundo o Decreto-Lei 200 de 1967. B. As fundações públicas instituídas ou mantidas sob o controle do poder público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios estão abrangidas no conceito de administração pública, ainda que dotadas de personalidade jurídica de direito privado. C. As fundações públicas de direito privado são dispensadas do regime jurídico da Lei nº 8.666 de 1993, por expressa determinação legal, em virtude da incidência integral das normas de direito civil. D. São exemplos de fundações públicas a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A alternativa correta é C. Questão 48. O Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios encontra-se regulamentado na Lei nº 13.303 de 2016. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A. Desde que a maioria das ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos municípios, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta dos entes federados. B. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cuja maioria do capital votante pertence em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. C. A expressa vedação legal em face das sociedades de economia mista para o lançamento de debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações, bem como para emissão de partes beneficiárias. D. O prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal, tanto para empresas públicas, como para sociedades de economia mista, não poderá ser superior a 2 anos, permitidas 2 reconduções consecutivas. A alternativa correta é D. Questão 50. As normas atinentes ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal estão consolidadas na Lei nº 9.784 de 1999. Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo. 1. O ato de delegação é irrevogável e não será admitido para a edição de atos de caráter normativo, para a decisão de recursos administrativos e para as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 2. É impedido de atuar em processo administrativo servidor ou autoridade que tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 2º grau. 3. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. 4. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Assinale a alternativa correta. A. Apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. B. Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. D. Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. A alternativa correta é
D. Questão 51. Os contratos administrativos devem observar as normas gerais previstas na Lei nº 8.666 de 1993. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Constitui motivo para a rescisão do contrato o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 10% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, alínea A, da Lei nº 8.666 de 1993, feitas em regime de adiantamento. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A. V, 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 F. B. V, V, F, V. C. V, F, F, F. D. F, V, F, V. A alternativa correta é A. Questão 52. A respeito das modalidades, limites e dispensa de licitação pública, considere as disposições expressas na Lei nº 8.666 de 1993 e assinale a alternativa correta. A. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, desde que adotado o procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou tomada de preços. B. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. C. É dispensável a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. D. Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. A alternativa correta é B. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe uma curtida nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!